Você está ouvindo Programa Verdade para o Tempo do Fim, na apresentação de Alexandre Bernardes. Estudo da Palavra. Bem, meus amados, ficamos aqui durante vários domingos estudando este assunto. E o meu desejo é que você pesquise tudo por você mesmo. Que você seja como os bereanos. Veja que Paulo era um grande homem de Deus. Essa semana uma moça me ligou, não vou mencionar o nome, mas creio que ela é muito sincera. E aí ela disse que ouviu o programa nosso já há um tempo e ouviu dizer que nós enviamos gratuitamente materiais pelo correio. E aí conversa vai, conversa vem, e ela disse o seguinte: eu ouvi dizer, veja, eu ouvi dizer que as mensagens que vocês pregam não tem muita base bíblica. Bom, a gente sabe que realmente a mensagem que nós pregamos aqui, ela vai na contramão do que de repente a maioria ensina na própria rádio musical. Mas aí eu perguntei para ela: irmã, você ouviu dizer ou você pesquisou por você mesma? Ela disse: não, eu ouvi dizer. E aí eu perguntei para ela: a irmã acha que Paulo era um homem de Deus? Ela disse: sim, eu creio que ele era um homem de Deus. A irmã acha que tudo que ele dizia era bíblico? Ela disse: sim, eu creio que tudo que ele dizia era bíblico. Aí eu disse assim, perguntei no caso: você sabia que os bereanos, apesar de saber todo esse contexto de Paulo, que a própria irmã concordou, eles não diziam a princípio amém para tudo aquilo que Paulo dizia, mas iam e pesquisavam por eles mesmos? Pessoal, tudo nós temos que pesquisar por nós mesmos. Ninguém é dono da verdade. Então tudo que eu falo, tudo que pastor A fala, missionário, apóstolo, né, apóstolo A, apóstolo B, missionário A, missionário B, pastor A, pastor B, enfim, tudo você deve examinar por você mesmo e ver se realmente tem base bíblica ou se não tem. Se há base bíblica, então você, claro, aceita. Se não há base bíblica, então, claro, você rejeita. É assim que nós oferecemos a Deus o quê? Um culto racional, perdão. Então, olha só, é assim que as coisas devem funcionar. E esse assunto acerca do dom de línguas é a mesma coisa. De repente, tudo que você tem ouvido durante esses domingos tem, de repente, mexido com você. De repente, tem ido, inclusive, até na contramão daquilo que você aprendeu. Mas, à medida que você pesquisou por você, o que você realmente descobriu? Você constatou que tudo que foi dito aqui é verdade ou é mentira? E eu quero então fechar esse assunto mais uma vez, trabalhando a questão rapidamente. Eu quero que você abra comigo as Escrituras, na 1 de Paulo aos Coríntios. 1 de Paulo aos Coríntios, vamos ver lá. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Que foi o assunto, digamos assim, mais forte, não é? Ou mais interessante para se estudar acerca do dom de línguas. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, nos traz algo interessante. Vamos lembrar primeiramente que a igreja de Corinto era uma igreja problemática para Paulo. E se você ler 1 de Paulo aos Coríntios 14, você vai constatar isso aí. Era uma igreja que se envolvia constantemente em contendas, conflitos, e Paulo tentava, entre todas as questões ali relacionadas, ele tentava controlar o abuso do verdadeiro dom. E ele estabeleceu algumas linhas. Eu quero agora analisar essas linhas. Eu até tratei desse assunto na primeira ocasião, que depois disso gerou toda esta série. Não sei se você está lembrado. Eu vou repetir então para terminar, tá? Um detalhe interessante aqui. Paulo, ele sabia que o que havia ali em Corinto era um torneio poliglota. Já estudamos isso em outra ocasião também. Corinto era uma cidade portuária. Pessoas afluíam ali de várias nações, de vários países, de vários lugares. E ali havia vários grupos linguísticos e cada um ia então na igreja adorar a Deus na sua língua. Mas nem sempre havia intérprete. E aí virava bagunça, como se fosse hoje, por exemplo, na igreja. Vamos supor na sua igreja, não vamos mencionar a placa aqui, vai. Há pessoas de várias denominações ouvindo o programa agora. Mas, por exemplo, você, lá na sua igreja, de repente chega lá o japonês, começa a louvar a Deus na língua dele, mas não tem intérprete, ninguém entende nada. Quem foi edificado? Ninguém foi edificado. A igreja não foi edificada. Daqui a pouco vai o americano, mesma coisa, não tem interpretação. Daqui a pouco vai o russo, a mesma coisa, e assim por diante. Então Paulo ele colocou algumas regrinhas. Eu quero que você analise para ver se é o que acontece hoje na igreja. Que você seja sincero e honesto. Seja honesto, meu irmão. Seja honesto com a realidade.
Assuma a realidade. E tome uma atitude e que você seja uma luz, tá? Olha só, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 27, primeiramente. Veja, no caso de alguém falar em outra língua, veja, glossolalia, nós vimos que isso aqui se refere a idioma, não são línguas estáticas. Tá? Não é isso não são línguas ininteligíveis, mas idiomáticas, línguas das nações. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Seja sincero, acontece isso hoje na igreja? Acontece dessa forma que ordenada hoje na igreja? Então é uma coisa para a gente analisar. Vamos lá. Verso 28. Teria sempre que haver um intérprete. Olha só, verso 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Acontece isso hoje na igreja? Hoje a gente vê, inclusive, em programa de rádio, pessoa pedindo oferta para pagar programa, a pessoa pede oferta, aí fala uma língua, daqui a pouco volta pedindo oferta, quer dizer, uma coisa sem sentido, sabe? Coisas que não tem sentido nenhum. Qualquer pessoa que tem um pouco de tutano, entendeu? Vai ver que são coisas forçadas, que as pessoas forçam a barra, são as mesmas línguas, e quando a pessoa, supostamente, passa uma certa revelação, dentro de um contexto de uma língua que ela falou, você pode ver que é a mesma linguagem, ela fala uma mesma língua e revela uma coisa, fala a mesma língua e revela outra coisa, fala a mesma língua e revela outra coisa. Gente, se a gente usar um pouco a cabeça, a gente vai ver que isso não tem nada a ver, que isso não está batendo com o que está escrito na palavra de Deus. Eu sei que a verdade é dura, a verdade dói, mas nós temos que entrar na linha acerca desse assunto, porque Deus não é um Deus de confusão. Por exemplo, verso 27, olha o que diz verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, repetindo o verso, né, que eu já li, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete, ou seja, no máximo 2 ou 3 pessoas poderiam falar num culto simples. Hoje todo mundo fala ao mesmo tempo. O pregador está pregando, ele não consegue nem ouvir a pregação dele. Quando ele vai orar, muitas das vezes ele não consegue nem ouvir a oração dele. E aí ele começa a orar em língua, e o outro ora em língua ali, um outro ora em língua lá, e o outro ora em língua colar, e um outro aqui, um outro ali, um outro lá, e um outro cá, e um outro cá, e outro cá. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Isso não é bíblico, não é isso que diz a palavra de Deus. Versículo 32. Tudo na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Versículo 32. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, o pregador, ele compreende e está de posse de tudo o que está sendo dito. Mas não é o que acontece hoje na igreja. Verso 33, olha. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 33, diz assim: porque Deus não é Deus de confusão. Olha ali, ó, tá claro ali, ó, tá dizendo claramente, Deus não é um Deus de confusão, e sim Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Sabe, a gente não precisa ficar falando língua, entendeu? Sendo que não há nenhuma necessidade de edificação da igreja dentro daquela língua que eu estou dizendo. Agora, se Deus me usa para falar numa língua, e nós vimos que a Bíblia fala de línguas idiomáticas, porque de repente tem o japonês na igreja que não entende nada de português, e eu nunca estudei japonês, e Deus me dá o dom de língua para falar em japonês e revelar alguma coisa para ele, aí sim a igreja será edificada. Mas não é o que acontece hoje, são línguas estáticas, sílabas desconexas, ininteligíveis, que ninguém entende nada, todo mundo falando ao mesmo tempo, e um cai aqui, o outro cai ali, um rodopia aqui, o outro rodopia ali, as pessoas parecem que ficam em transe. É difícil acreditar que Deus aprova uma coisa dessa. Eu não sei quanto a você. A Bíblia diz que Deus não se agrada de gritaria, não precisamos ficar gritando, meus amados, para Deus nos ouvir. Se nós lemos ali quando Elias foi desafiar os profetas de Baal no Carmelo, quem é os que gritavam ali? Quem eram os que estavam gritando ali? Eram os profetas de Baal. Era aquele povo que tinha se apostatado. E Elias fez isso? Elias foi rodopiando. Elias, num estado de transe, falando em línguas estáticas, ininteligíveis, foi ali e orou a Deus? Não. Ele foi calmamente, restaurou o altar que foi derribado pelos profetas de Baal e orou a Deus, e o fogo desceu do céu. Então,
O verso 9 e o 19, ainda de 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 9 e 19, ó, assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, olha aí, ó, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Olha o verso 19 agora. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui faz um apelo para atingir uma comunicação inteligente, pessoal. Deus, ele quer que a gente ofereça a ele um culto inteligente, um culto racional. Sabe? Não algo bagunçado. E é por isso que hoje, muitas das vezes, pessoas estão na igreja e apenas saem dali com uma forte emoção, achando que tiveram uma experiência com Deus, mas quando vem a primeira provação, a primeira tentação, a pessoa cai no pecado. Por quê? Porque foi uma falsa experiência que ela teve com Deus. A verdadeira experiência com Deus é você entrar no seu quarto e você silenciosamente orar a Deus e pedir para que Ele ajude você a vencer as tendências herdadas e cultivadas para o pecado. Eu já preguei isso aqui na série A Última Geração, porque é nessa geração que nós vamos apressar a volta de Jesus, à medida que nós, unidos a Jesus como Ele foi unido ao Pai, pela graça de Cristo, provarmos para todo o universo que é possível ser fiel e dizer não ao pecado. Mas o que a gente vê hoje não é isso. Você sabe que não é. Romanos 8, verso 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, uma vez que o Espírito Santo interpreta a minha e a sua oração na linguagem do céu, e intercede por mim e por você junto ao trono de Deus, é desnecessário você e eu falar uma língua que você e eu não entendemos. Se é Ele que já está interpretando, para que eu vou dizer que eu vou falar uma língua estática, ininteligível, que ninguém entende nada, nem eu mesmo entendo? Agora, se Deus me dá o dom de línguas para falar na linguagem de uma outra nação, para pregar o evangelho para uma pessoa de um outro grupo linguístico, aí é diferente. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Uma vez que a mais alta faculdade, você sabe que a batalha entre o bem e o mal é travada na mente. A mente é a sede da inteligência. Uma vez que a mais alta faculdade que Deus nos deu é a nossa mente, preste atenção nisso. É perigoso permitir que qualquer poder possa controlar a nossa mente. A mente é a sede da inteligência. É com a mente que adoramos a Deus. Qualquer forma de adoração que ultrapasse a mente pode se tornar manipulação emocional. E é por isso que a gente vê hoje na igreja o quê? Missionários, apóstolos, bispos, pastores praticando hipnose, faz o pessoal cair no chão, as pessoas ficam no chão em transe, se estribuchando, rodopiando. Por quê? Porque estão praticando a hipnose e todo mundo está achando que é o poder de Deus, que é o grande poder de Deus. Então é perigoso, meu amigo. Tem muita gente aí que permite que a sua mente entre em alfa para que Satanás possa atuar nela e leva a pessoa a um estado de êxtase e ela pensa que ela teve uma experiência com Deus. As línguas é apenas um dos dons. Não é um sinal de que a pessoa possui ou não possui o Espírito Santo. Enquanto que o testemunhar é, se você ler Atos capítulo 1, leia Atos dos Apóstolos capítulo 1, dos versos 6 a 8, você vai ver que o dom de testemunhar é muito mais importante do que o dom de língua. Nem todos vão receber o dom de língua. Repetindo, que língua é essa? A língua idiomática, língua das nações. Nem todos vão receber. Quando se tornar necessário para fazer avançar a obra de Deus, então Ele vai conceder. Mas nem todos vão receber. Então, se você que nunca falou em línguas, de repente você se sente um cristão meio de escanteio, porque você nunca falou em línguas, a tua igreja acha que você é uma pessoa que não é cheia da unção, não fique triste, meu amigo e minha amiga. Não fique triste. Porque para você ser cheio ou cheia do Espírito Santo, basta você se unir a Jesus e vencer como Ele venceu. Amém?
para que nessa geração, você, através da sua vida no altar de Cristo, andando como Ele andou, vença como Ele venceu. Naquele dia, muitos vão dizer o quê? No teu nome, ó Pai, ó Cristo, no teu nome fizemos o quê? Expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo. Quem sabe, né, falarão, falamos línguas, rodopiamos, éramos sapatos de fogo, éramos canela de fogo, éramos do reteté. E Jesus dirá o quê? Nunca vos conheci. Nunca. Apartai-vos de mim, malditos. Eu sei que essa mensagem ela é forte. Mas Deus ele nos corrige porque Ele nos ama. E se Ele está mandando essa mensagem é porque Ele ama você. Ele quer que você o adore realmente da forma correta. Eu quero terminar com uma pergunta. Seria as línguas de Corinto línguas dos anjos ou línguas celestiais? É o dom de línguas a linguagem do céu, dos anjos, como afirmam muitas pessoas sinceras? Porque eu sei que há muitas pessoas sinceras. Primeiro, por que o dom de línguas não é a linguagem do céu ou dos anjos? Por quê? Porque irão cessar, irão desaparecer, deixarão de existir quando Cristo voltar. E língua do céu não cessa, meu amigo, nem deixa de existir. Por exemplo, na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 8, Paulo afirma: havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Ó. Quando Cristo voltar, haverá necessidade do dom de profecia? De pastor? De cura? De ciência? De sabedoria? De línguas? O que irá acontecer com os dons espirituais quando Jesus voltar em sua glória e majestade? Irão desaparecer, inclusive o dom de línguas. Porque nós iremos agora para o céu, para o lar da glória, para Jerusalém celeste, onde não há multiplicidade nem variedade de línguas. Ali todos falarão uma só língua. A língua do céu, dos anjos, e a linguagem do céu, dos anjos, não pode desaparecer. Então, se o dom de línguas é a linguagem do céu, dos anjos e não dos homens, como afirmam muitas pessoas sinceras, por que irá desaparecer então este dom exatamente na hora em que Cristo voltar para nos levar para o céu? Olha agora essa questão. Porventura, iremos para o céu mudos? Então isso é muito importante, hein? Se essa questão de falar em línguas num estado de êxtase, que a gente vê muita gente realmente falando, é realmente de acordo com o que muitos sinceros acreditam, o maior episódio onde todo mundo deveria falar em línguas seria quando Jesus aparecer no céu. Imagina Jesus aparecendo no céu e todo mundo falando em línguas. Só que diz que a língua vai desaparecer. Por quê? Porque falaremos uma única linguagem lá no céu. Então, se é a língua dos anjos, a gente vai subir mudo para o céu, porque não vamos poder nem glorificar a Deus numa língua estranha. Por isso que a Bíblia afirma que essa língua é uma língua idiomática. Quando fala em mistério, já vimos semana passada isso. Quando fala em mistério por quê? Porque a pessoa que fala uma língua idiomática de uma nação, na qual ela faz parte, não há interpretação e ninguém entende, ela fala consigo e com Deus. Em espírito, ou seja, ela fala em mistérios. Porque só ela e Deus entendem. Que mistérios são esses? É o que a gente mencionou na semana passada, não dá para eu repetir o assunto. Mas um dos mistérios, por exemplo, é o mistério da piedade, é o mistério da encarnação. O Jesus, Deus, ter vindo aqui como homem, como ser humano. Esse é um dos grandes mistérios, por exemplo. São esses mistérios que eles falavam na igreja de Corinto, mas cada um na sua língua e nem sempre havia interpretação, e Paulo colocou essas regrinhas. E ainda que não fosse, como muitos creem hoje, ainda que não fosse a língua idiomática, vamos supor que não fosse. Mesmo que não fosse, e essa língua que é falada hoje, que é a língua estática, ininteligível, fosse a correta, está totalmente fora da Bíblia, porque hoje a gente só vê bagunça acontecendo. Não existe ordem, não existe reverência, e Deus não se agrada do que está acontecendo. Segundo ponto do porquê essa língua não é a dos anjos, porque a língua do céu é uma só, e o dom de línguas são várias línguas. A expressão no plural, nova língua, não permite identificá-la como língua dos anjos no singular, ou seja, nova línguas, né? Não permite identificá-la como língua dos anjos no singular. A língua do céu é uma só. Os anjos têm no céu uma só língua, e de maneira alguma várias línguas, diversidades, variedades de línguas. Terceiro ponto do porquê não é. Porque o próprio apóstolo Paulo diz
que ao homem ainda não é dado falar a língua do céu celestial dos anjos. Olha que interessante. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 2 a 4, diz assim, ó, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não eram lícitas ao ser humano falar. Na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 1, diz, ainda, não está dizendo que ele fala, mas ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. A concessiva ainda que, mesmo que, leva em si uma negação. Isso implica que ele não falava. Supondo-se que alguém falasse a língua dos anjos, qual é essa língua? Para a gente terminar então aqui. Qual seria então essa língua? Quando o anjo apareceu a Abraão e o notificou que seria pai de uma grande nação, Gênesis capítulo 18, de 1 a 16, que língua ele usou? A linguagem de Abraão, certo? Muito bem. Quando o anjo lutou com Jacó no vale de Jaboque e disse, deixe-me ir, Gênesis 32, de 24 a 30, em que língua falou o anjo a Maria? A língua de Maria. Quando o anjo apareceu a José, ele falou para não temer receber Maria, sua mulher, está lá em Mateus capítulo 1. Que língua o anjo usou? A língua de José. Quando os anjos anunciaram aos pastores que na cidade de Davi tinha nascido o Salvador, que língua usaram os anjos? A língua dos pastores. Quando os anjos falaram aos discípulos, vendo Jesus subir, que língua falaram os anjos? A língua dos discípulos. Quando o anjo entrou na prisão, despertando e libertando a Pedro, em que língua falou o anjo a Pedro? A língua de Pedro. E mais, quando o anjo apareceu a Cornélio e mandou-o chamar Pedro, que língua falou o anjo ao centurião? A língua de Cornélio. Quando o anjo apareceu a João na ilha de Pátimos, que língua esse anjo falou a João? A língua de João. Os anjos, meus amados e amadas, como mensageiros de Deus, sempre falaram em todas as missões a língua que pudesse ser entendida pelos homens. Você não acha estranho que após Jesus consumar a obra da salvação, delegar aos seus que pregassem o evangelho, anjos viessem interferir na fala deles? Para que eles falassem línguas celestiais, estranhas, carismáticas aqui na terra, para que aqui ninguém entendesse? Meus amados, vamos ficar com aquilo que realmente está escrito na palavra de Deus. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de ordem. E o dom de línguas que foi dado foi para quebrar a barreira linguística para fazer avançar a obra e o evangelho eterno. A linguagem bíblica é a linguagem idiomática, a língua das nações. E que Deus abençoe você, e que ao você pesquisar esse assunto, se for verdade tudo que foi falado aqui, porque eu não sou o dono da verdade, nem Paulo era, tanto que os bereanos iam lá e conferiam para ver se tudo que ele dizia era verdade. Ao você examinar de forma desapaixonada, querendo realmente aceitar o que está escrito, se for luz e verdade tudo que foi ensinado nesta série, tome uma posição e comece a colocar em prática aquilo que realmente deve ser colocado no que se refere a esse assunto. Você acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes.